Reinos da terra, cantai ao Senhor. Salmo 67. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje pode ser relacionado ao Salmo 96, onde temos: Cantai ao Senhor um cântico novo. E cantar ao Senhor, seja com músicas, com as nossas palavras, com os nossos próprios lábios, mas que os nossos lábios professem aquilo que vivemos cotidianamente. Viver em Deus não se separa daquilo que fazemos em vida. A vida em Cristo é a vida do nosso dia a dia. Aquilo que fazemos em todos os âmbitos refletem aquilo que acreditamos. E nos momentos oportunos e especiais, elevamos tudo isso quando vamos à igreja, na missa. Então, tudo aquilo que é vivenciado é elevado ao altar na nossa experiência e na nossa espiritualidade. Na liturgia de hoje, celebramos o ofício da memória de São Carlos Loangua e companheiros mártires. No século XIX, movidos pelo Espírito Santo, glorificaram a Jesus, testemunhando com o próprio sangue o Evangelho da graça de Deus. E na história de São Carlos, o que é colocado que no momento de seu sacrifício, ele foi queimado vivo e antes de morrer, ele exclamou em voz alta no seu idioma local, Catonda, que quer dizer, meu Deus. Em nossas vidas, muitas vezes nós clamamos, meu Deus, mas o Deus que acreditamos não pode estar desencarnado daquilo que vivenciamos. A nossa fé é uma fé de sangue, de carne e de osso que pulsa com a nossa própria vida. Nesse sentido, na primeira leitura de hoje, em Atos 20, dos versículos 17 ao 27, temos palavras comoventes do apóstolo Paulo, dirigidas aos presbíteros de Éfeso. São palavras de despedida, mas acima de tudo, um testemunho, um testamento espiritual. E o que ele diz é um grito do coração de todo verdadeiro discípulo: não me furtei de vos anunciar toda a vontade de Deus. Isso está no versículo 27. E podemos entender que Paulo não pregou aquilo que agradava aos ouvidos, mas aquilo que salvava almas. Ele enfrentou lágrimas, provações, prisões, mas não recuou. Ele não fez alianças com o mundo, não negociou a verdade, não reduziu o evangelho a uma mensagem leve. Ele anunciou toda a vontade de Deus, mesmo que isso custasse sua vida. E nesse sentido, no contexto, no momento que nós estamos vivendo, muitos querem um evangelho sem cruz, sem conversão, sem renúncia, sem um exame de consciência, achando que Jesus simplesmente gosta das coisas do jeito que a gente faz e da forma que nós somos. Mas Paulo nos adverte: ai de mim, se não anunciar o evangelho, conforme a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Anunciar não só com palavras, mas anunciar com vida. E tal coragem deve ser provocativa a nós, à própria igreja, ou temos silenciado por medo de desagradar, de perder vínculos, ou de perder uma imagem do que as pessoas falem da gente? Nesse sentido, Paulo lembra que foi chamado pelo Espírito e que não sabe o que lhe acontecerá no futuro, aqui no sentido em Jerusalém, exceto que o aguardam cadeias e tribulações. Mesmo assim, ele segue em frente. Por quê? Porque sua vida não tem valor algum
se não for para cumprir a missão que recebeu de Jesus Cristo. E essa é a essência do verdadeiro cristão: fidelidade até o fim, custe o que custar. Nesse sentido, podemos nos perguntar: temos sido fiéis ao Evangelho todo ou só as partes que nos agradam? Temos anunciado com coragem ou preferido o silêncio para agradar? Temos vivido o que ensinamos? Isso é um chamativo para todos nós cristãos, independentemente daquilo que nós estamos fazendo. E o questionamento, ele é constante. Dúvidas fazem parte da caminhada de fé. Na verdade, ter fé não exclui as dúvidas. Pode ser que muitas dúvidas elas até cresçam, mas é um processo de discernimento, de crescimento espiritual. E no evangelho de hoje, em João, capítulo 17, dos versículos 1 ao 11, estamos diante de uns momentos mais sagrados do evangelho. Jesus ora ao Pai antes de sua paixão. Aqui não é apenas uma oração, é um testamento espiritual do Filho de Deus. Ele levanta os olhos ao céu e revela sua íntima comunhão com o Pai, sua missão redentora e sua preocupação com os discípulos. Onde no versículo 1 está assim: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho. A hora é um tema recorrente em João. Podemos observar isso no capítulo 2, versículo 4, capítulo 7, versículo 30, capítulo 12, versículo 23. Agora ela chegou, a cruz. Glorifica o teu Filho. A glória de Jesus não será num trono terreno, mas no madeiro da cruz. O verbo dogaxo, glorificar, não indica a honra humana, mas a manifestação do amor divino através do sacrifício. Se o mundo busca glórias nos aplausos e no reconhecimento de status imaterial, Jesus a encontra na cruz. Ser glorificado por Deus é fazer a sua vontade mesmo quando custa. E muitas vezes parece que, numa dimensão de um cristianismo, por assim dizer, moderno, nós estamos mais apegados à nossa vida. Estarmos apegados às nossas vidas vai nos garantir o quê? Uma permanência de alguns anos de extensão aqui nessa realidade, neste mundo? Mas e a glória eterna? E a pátria celeste? Fica muitas vezes difícil entender uma lógica ao qual as pessoas querem chegar ao céu, mas elas não percorrem o caminho para o lugar. Muitas das vezes também, depois que as pessoas partem dessa realidade, cria-se toda uma expectativa, uma mentalidade que aquela pessoa foi para o céu. Mas será que nós estamos vivenciando os valores celestiais que se manifestam a partir do Evangelho? Vejamos bem, a morte de Jesus é algo, né, a sua paixão é algo extremamente profundo, mas a sua vida leva a uma dinâmica do entendimento da sua própria morte de cruz. Aquilo que ele faz em vida significa, enraiza todo um sentido de fé, a manifestação da vontade de Deus, e com isso ele abraça a finalidade daquilo que ele veio. E no versículo 3, é algo muito bonito que Jesus diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Conhecer, gnóstico, na Bíblia é sempre relacional, não apenas intelectual. Muitas vezes as pessoas querem criar várias palavras bonitas, no sentido todo explicativo do que é Deus, mas é relacional da mesma forma que a fé é experimental, não apenas de experiência, porque experiência vai passar por sentidos, e não é dos sentidos que nós vamos simplesmente viver da experiência com Deus. E Jesus revela que a vida eterna é um relacionamento de comunhão e amor com o Pai, através dele. Ser cristão não é só saber doutrina, é viver uma amizade profunda com Deus. A verdadeira fé é um conhecer com o coração, que nos abre a uma dimensão de profundo amor e coragem. E que possamos ter a mesma coragem que São Carlos Laanga, que no momento de extrema dificuldade e dor, ainda glorificou a Deus, não somente naquele momento, mas constantemente nos seus dias. São Carlos, Loanga, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.